Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Ele. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí, irmãos? Abra a sua Bíblia aí. Livro de Marcos, capítulo 11. Aleluia. Vamos ler do verso 12 em diante. Marcos, capítulo 11, a partir do verso de número 12. Ok. Eu quero dar um aviso rápido aqui, como combinado com a pastora Marley, sobre o que a Igreja Central está fazendo para as famílias. É um encontro de famílias. Pastor Cristiano Malta é o líder lá das famílias na Igreja Central, e ele está organizando, junto com a equipe dele, na verdade, para a Igreja Central e também para as extensões, Extensão Nova Europa, Swiss Park, Comunidade da Esperança, e também lá da Cidade Universitária. É um encontro que a Igreja Central promove, é gratuito a entrada. O que é a proposta? É passar o dia todo lá no Manaim, com algumas atividades para as crianças, para as famílias. As famílias têm a opção de comprar um combo pelo aplicativo da Igreja Central. Esse combo ele custa R$40. Ele tem direito a café da manhã, almoço e café da tarde. Por pessoa, ok? Então, se você quer adquirir esse combo, acessa lá o aplicativo da Igreja Central, que você vai ter como fazer e adquirir esse combo lá dessa alimentação. Se você não quiser comprar isso, você pode levar da sua casa o que você quiser e fazer um piquenique maravilhoso com a sua família. Essa é a proposta desse encontro da família lá no Manaim, entrada gratuita. Então, para ter o início a partir das 9 da manhã e até às 5 da tarde, como você está vendo aí no quadro de avisos, ok? Então, se você quiser, é só acessar lá e já reservar o combo. E no dia, até se você quer fazer algum contato, organizar alguma coisa, você me passa quantas pessoas vão na sua casa, até para eu poder informar eles lá também, de alguma forma. Mas, se não quiser também, só deixa o seu nome na recepção da igreja, que você e sua família quer participar. E aí eu entro em contato com você, e se você quiser tirar alguma dúvida, eu te esclareço também. Ok? Agora nós vamos para a palavra. Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 12. Todos acharam? Marcos, capítulo 11, do verso 12 em diante. Esse é mais uma palavra preparada da série de mensagens, Palavras de Jesus. Texto de Marcos, capítulo 11, a palavra de Deus, ela diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os seus discípulos ouviram isso.
e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de alguma maneira matar a Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles novamente pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe respondeu: Tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe a ofensa de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará a ofensa de vocês. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido e santo, te damos graças pelo privilégio, Senhor, de mais uma noite poder compartilhar da Tua Palavra, sermos alimentados pela Tua Palavra, que vem mais uma noite enriquecer e fortalecer a nossa fé. Que sejamos mais uma vez dirigidos pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor fale de maneira poderosa para a Tua igreja, através dessa palavra, na direção do Teu Espírito Santo. Usa a vida desse Teu servo nas Tuas mãos, com a boca de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém, queridos? Graças a Deus. Muito bem. Nós vimos um texto aqui que vai falar diretamente de uma ação de Jesus. E esses acontecimentos que dão no livro de Marcos, no capítulo 11, eles retratam um pouco antes, logo no início do capítulo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E isso se dá logo no início da semana, que era a semana da Páscoa. E de maneira direta, isso vai à memória e à mente das pessoas que moravam em Jerusalém, trazendo essa comemoração da Páscoa, a libertação do povo hebreu lá do Egito, através de Moisés. E isso, ao longo dos anos, com a expectativa da chegada do Messias, exatamente trazia no coração daquele povo que eles iam ser libertos pelo Messias, libertos do Império Romano. Eles pensavam que seria como uma vitória militar, queria ser travada uma batalha, né? Mas na verdade, a vitória que eles receberiam era uma vitória espiritual da parte de Deus sobre o povo de Israel, né? Na verdade, quem seria derrotado com essa vitória do povo de Deus, com essa batalha espiritual, seria, na verdade, derrotado Satanás, o pecado e também a morte, através do sacrifício de Cristo na cruz. E a morte seria vencida através da sua ressurreição, que aconteceu no terceiro dia. Essa era um pouco do panorama, da expectativa do coração daquelas pessoas. Mas Jesus, ao entrar e ser recebido, viu tudo o que acontecia na cidade, passou pelo templo, viu o que acontecia, e ao entardecer ele saiu de novo, voltando para Betânia. E a partir de agora, no verso 12 em diante, a gente vai ver duas situações que não agradavam a Jesus. Situações que ele tinha visto e que não lhe agradava. A primeira delas, do 12 ao 15, vai mostrar exatamente aquilo que o texto mostra para a gente de o dia seguinte, né, que seria na segunda-feira. Jesus ele está saindo de Betânia com seus discípulos e indo na direção de Jerusalém. E o texto diz que Jesus teve fome.
e vendo ao longe uma figueira com folhas, o texto vai dizer que Jesus foi até lá para ver se encontrava nela, na figueira, se ele encontrava alguma coisa para ele comer. O texto diz que nada, mas nada ele encontrou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus expressamente, depois de fazer toda aquela avaliação na figueira, ele faz uma declaração: nunca mais alguém coma frutos de ti, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Foi essa a palavra que Jesus declarou. E os seus discípulos estavam à sua volta e ouviram tudo isso. Alguém aqui conhece uma figueira? Já esteve perto de uma figueira? Já tem noção de como é? Então, para ilustrar um pouquinho, a figueira é uma planta que pelo menos ela tem que ser plantada, para ter algum tipo de fruto nela, ela tem que ser plantada pelo menos um ano antes, para poder ela ser preparada, toda a terra, o clima a favor, e ela geralmente ela tem a sua produção favorecida pelo calor e por uma boa umidade do solo, né? E geralmente o tempo do seu plantio ele demora para gerar algum tipo de fruto, tem que ser com pelo menos um ano de antecedência, para que tudo esteja num clima favorável. E a colheita desse tipo de fruto ela é dada a partir de maio, e ela vai até o mês de novembro, em muitos lugares no Brasil aí, em outros países também. O que a gente percebe é que tem tanto figos verdes e os maduros, né? Os verdes geralmente são dados no início da colheita, e os mais maduros ou frescos, né, de cor roxeada, são dados mais à frente, nos meses mais para frente. Algumas espécies de figueira, elas conseguem, junto com o nascimento das folhas, produzir alguns brotos. Como é o início do fruto que vai se dar naquela planta. E provavelmente era isso que Jesus estava indo buscar naquela figueira, pelo menos uns brotos que poderiam ser de alguma forma comestíveis e matar a fome deles até chegada em Jerusalém. Mas ele nada encontrou. Em contrapartida também, o que inibe uma figueira de dar frutos, geralmente, é o mau cultivo dessa figueira. Por exemplo, uma poda errada, uma poda antecipada, fora do tempo, ou uma poda muito brusca, onde ela inibe de gerar o fruto. E outra coisa também que inibe a figueira de dar fruto é a temperatura baixa, o frio, que tanto a gente vê falar que existe lá nas regiões do sul do país, né? Aqui no sudeste para frente já não tem tanto esse problema, mas às vezes dá uma geada por aqui, a gente sente, né, um frio aqui na pouca telha aí, o pessoal que tem cabelo curto igual eu aí, já sente o frio já pegando, né? Um vento que chega um pouquinho mais forte, a gente já, ô Senhor, segura esse vento aí. Mas são condições para que a figueira produza muito e o frio, ela se inibe, ela não dá o fruto, ela segura e retém a sua produção. Por causa da temperatura baixa, não deixa ela frutificar. Na verdade, essa atitude de Jesus ao se aproximar da figueira, estava querendo diretamente ensinar para os seus discípulos algo muito importante, que se diz respeito diretamente à hipocrisia que naquela época viviam o povo judeu e os sacerdotes, os escribas, os fariseus daquela época, que eles viviam muito de aparência, com suas túnicas, com seus filactérios, com toda aquela pompa, mas na verdade eles não produziam fruto. E isso algo que estava diretamente ligado à visão que Jesus tinha e também estava direto aos olhos de Deus. Nesse texto, essa maldição da figueira, ela representa diretamente, através do olhar de Cristo, um juízo de Deus sobre a maneira infrutífera que o povo vivia, sobre a maneira equivocada na prática das suas fés, da fé deles, porque eles estavam sendo influenciados diretamente pelos fariseus que dominavam a religião naquela época, os saduceus, os fariseus e outros que tinham esse, vamos dizer, um domínio aparente, né, ou à frente das outras religiões, por causa do seu vínculo com Roma, com o Império Romano, que também subjugava todas as religiões. E eles não queriam perder
esse status, essa posição que eles tinham diante da sociedade. Isso gerava para eles também riqueza, isso gerava para eles também benefícios em relação a toda a sociedade que eles estavam inseridos. E a segunda coisa que mostra numa situação dessa, de serem infrutíferos, isso mostra diretamente a condição triste que vivia a nação de Israel nessa época. Era uma condição que não agradava a Deus. Era uma condição onde as pessoas, principalmente os religiosos, os que dominavam a religião, e ainda ensinavam o povo a praticar aquele tipo de religião de adoração, de buscar a Deus daquela forma. E aos olhos de Deus eles não produziam nada de bom. E ainda impediam que os outros que eles ensinavam frutificasse também de maneira que agradava a Deus. A segunda coisa que Jesus viu que não agradava era justamente a corrupção no templo. E do verso 15 ao 18 a gente vê que Jesus... Ele entra no templo e começa ali a expulsar os cambistas, derrubando as mesas, as cadeiras, não permitindo que houvesse mais o tipo de comércio, esbravejando, usando de força, expulsando aquelas pessoas dali que tinham transformado o templo, a casa de oração, templo de adoração a Deus, num lugar de comércio. No lugar onde eles tinham benefício próprio, na verdade eles tinham, na verdade já exerciam a corrupção naquele lugar, porque as pessoas chegavam com os seus animais, trazidos de longe às vezes, para ofertar por causa do pecado, ou uma oferta de ação de graças, e eles diziam que não às vezes. Para algumas pessoas tinham que comprar somente os animais que eram vendidos no pátio. E geralmente ainda eles usavam aquele espaço que era usado daqueles átrios para comercializar esses animais e ter essa movimentação, era justamente por onde os gentios teriam que entrar para ter acesso ao templo. E eles bloqueavam o acesso, não permitindo que os gentios chegassem para a adoração no templo. Eles praticavam algo abominável, de não serem frutíferos e também não deixarem que as pessoas que buscavam a Deus, que queriam uma transformação nas suas vidas, realmente chegassem para adorar a Deus. Jesus expulsava os cambistas. E o que é que nós precisamos expulsar da nossa vida e do nosso coração no dia de hoje, para nós não sermos corrompidos com esse tipo de situação, de ter algo em benefício próprio, de ter algo que vai manchar o Evangelho de Cristo nas nossas vidas, vai manchar o nosso relacionamento com Deus. O que é que nós precisamos nos livrar nesses dias? De toda essa hipocrisia, de toda essa falta de verdade, de vivermos um evangelho verdadeiro, que cura, que transforma, que sara, de mais proximidade com Deus. Jesus também, o texto vai dizer que ele ensinava, e ele dizia, não é assim que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Aqui Jesus está demonstrando zelo pela casa de Deus, pela verdadeira adoração, fazendo até os discípulos se lembrassem, né? Que está escrito lá no Evangelho de João, também diz que os discípulos lembraram. O texto que diz que o zelo da sua casa me consumirá. Isso também está em Salmos 69, no verso 9. E a gente vê que isso era algo que estava vivo no coração daqueles discípulos. A intensidade com que Jesus vivia, o seu relacionamento com o Pai, a seriedade e toda a verdade do Evangelho que ele vivia e transmitia. Ao tocar, ao curar, ao sarar, ao proferir as suas palavras, o poder de Deus que estava, do qual ele estava revestido. E ainda Jesus, ao pronunciar isso, confrontando aqueles sacerdotes, os escribas e os fariseus ali, ele os acusava justamente de estarem usando um lugar sagrado, de terem transformado um lugar sagrado como um covil de ladrões.
Isso nós não podemos permitir. Na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa comunhão com Cristo, devemos viver um relacionamento verdadeiro com Ele, de proximidade, de perto, de continuidade, de andarmos junto com o Senhor, para que as pessoas que olhem para nós possam ver Cristo em nós, na nossa maneira de agir, de pensar e de falar. A sociedade aí fora, uma pronúncia de Billy Graham diz que nós muitas vezes não vamos ser a maioria. Nós temos que ter cuidado com a maioria, porque a grande maioria, muitas vezes, é a que morreu lá no deserto. Às vezes a maioria foi aquela que gritou para que Jesus fosse crucificado. E muitas vezes a maioria é aquela que anda pela porta larga, que não leva para a salvação. A Bíblia diz que a porta que leva para a salvação é a porta estreita. E é por essa porta que nós devemos andar. Então, nós devemos nos atentar, mesmo que tudo diga não, mesmo que às vezes seja contrário aos seus olhos. Você está firmado em Cristo e na sua palavra. Você sabe o que é a verdade e o que é viver um evangelho de verdade. Então você não pode permitir se misturar com aquilo que vai contaminar o verdadeiro evangelho. E muito menos viver de aparência, que é algo terrível, que desagrada o coração de Deus. Aqui também a gente percebe claramente que ao confrontar os fariseus nesse tempo de expulsar os cambistas e toda aquela situação no pátio, nos átrios ali, Jesus mostra claramente que ele estava exercendo a sua autoridade como Filho de Deus, purificando o templo, deixando claro a função do templo, que era um lugar de adoração. Jesus estava naquele momento restaurando a adoração verdadeira, a adoração que realmente glorificava a Deus, que levava as pessoas à verdadeira adoração. Isso mostra para nós cristãos a preocupação de Deus com a nossa vida, com a verdadeira adoração. Eu falo às vezes sobre performance, que muitas vezes performance ela não significa nada, porque Deus não está olhando a nossa aparência externa, Deus está olhando dentro do nosso coração, e é isso que vale para Deus. O dom, o talento, glória a Deus por isso, que Deus continue abençoando e capacitando cada vez mais. Mas o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, a nossa santidade, o nosso compromisso com Cristo tem que ser verdadeiro. Não pode se corromper e nem se contaminar. Devemos viver longe da hipocrisia e da corrupção que o mundo nos oferece aí fora. Aqui, diretamente, o texto ele vai nos mostrar que nessa busca que Jesus deu essa primeira entrada e depois ele volta para consertar no segundo dia, ele mostra que ele não foi correspondido na sua busca inicial quando ele chegou em Jerusalém. Eles não estavam tendo uma verdadeira adoração, eles não estavam produzindo frutos que realmente glorificavam a Deus através da justiça, através das orações, através de uma adoração. Era tudo superficial, era mais em benefício próprio, era mais para ter algum lucro do que para benefício direto do povo. Era mais baseado em ritos e algum tipo de rituais que eles faziam, cerimônias para induzir o povo e manter o povo refém do legalismo. Um texto como esse que fala que os fariseus, que eram os mestres da lei, conhecedores da lei, viviam de forma infrutífera. Aqueles que mais deveriam ensinar o povo e aproximar o povo de Deus, viviam como aquela figueira que não produz nada, porque ela era exposta a temperaturas baixas. E quando ela está exposta a temperaturas baixas, ela não consegue produzir nada. Da mesma forma, os fariseus, eles viviam de maneira infrutífera por causa da frieza dos seus corações. Eles não se importavam com as pessoas. Eles se importavam apenas em ter o ganho e o lucro. E viverem de maneira onde as pessoas viviam refém de um legalismo, de rituais, de cerimonialismo. E eles mesmos não viviam o que eles pregavam. E Jesus veio para acabar justamente com tudo isso.
novamente nesse dia que Jesus deu essa arrumada em Jerusalém, deu essa aprumada aí no coração do povo aí, o sentimento dos sacerdotes era de matar Jesus. Era de acabar com a vida dele, mas eles temiam, porque o povo estava maravilhado com a sua doutrina, com a santidade de Jesus, com os poderes, com os sinais, com os prodígios, com os milagres que Jesus realizava. E muitos dos mestres da lei, inclusive até José de Arimateia, vai, como Nicodemos depois, né? Vai se aproximar de Jesus e vai dizer que ninguém pode realizar os sinais que ele realiza se não fosse da parte de Deus. Jesus estava dividindo opiniões no Sinédrio. Jesus estava dividindo opiniões no meio das autoridades religiosas. Mas no final da tarde chega novamente o entardecer e Jesus e os seus discípulos, o texto no verso 19, diz que eles saem da cidade novamente. Provavelmente Betânia novamente, em algum lugar, eles vão acampar, vão estar ali. E para o outro dia seguinte, o verso 20 em diante diz que passando no outro dia, pela manhã, eles viram a figueira que estava seca desde a raiz. A figueira que Jesus amaldiçoou um dia antes secou completamente. E Pedro, que era um bom observador, talvez ele andava meio que, às vezes querendo passar um passo ali à frente de Jesus, talvez ele observou primeiro e falou para Jesus: olha lá, Jesus, a figueira que você amaldiçoou, que o Senhor amaldiçoou, ficou seca. E Jesus lhe respondeu: tenha fé em Deus. Com certeza essa resposta direta de Jesus ali surpreendeu os discípulos. O texto diz: tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus estava diretamente trazendo essa resposta para aqueles discípulos ali. Mas como foi a surpresa deles? Porque, afinal de contas, o que é que tem a ver a maldição da figueira com Jesus dizer: tenham fé em Deus? Na verdade, Jesus estava querendo dizer de uma forma mais ampla que eles deviam confiar em Deus de uma forma incondicional, até naquilo que eles entendiam que era impossível, porque a maneira deles confiarem em Deus de maneira que eles não duvidassem, não viessem a duvidar, isso geraria algo no coração deles que ia remover tudo aquilo que impede eles de dar fruto. Era esse o propósito de Jesus naquela fala, onde ele diz para eles: tenham fé. Era produzir uma fé inabalável no coração deles, capaz de que eles acreditassem, inclusive naquilo que era impossível para o coração deles. Lá no livro de Mateus cita também da figueira seca, e Jesus fala: assim como a figueira secou, assim se vocês disserem para o monte, levante-se e arremesse-se ao mar. Ele faz esse comparativo, porque a figueira naquela época, na cultura dos judeus, ela era tido como algo, para citar algo, como algo impossível de se remover. Um monte, uma montanha, impossível de se remover. E Jesus estava justamente falando isso para o coração daqueles homens naquela hora, que se eles crescem até aquilo que eles consideravam como impossível, seria removido. Jesus usa essa metáfora justamente para ensinar ao coração deles que se eles crescem sem duvidar em Deus, Ele, o próprio Deus, iria realizar aquilo que era impossível na mão de um homem. Eles teriam que confiar em Deus dessa forma, de maneira incondicional, de maneira que não dessem espaço para nenhum tipo de incredulidade na vida deles. Eles tinham que se ver livres da incredulidade. E todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, como está lá em Hebreus 11, no verso 1.
Nós temos que colocar uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que transborda, que transcende o comprometimento humano. É assim que nós rompemos em fé. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. É assim que nós rompemos o sobrenatural de Deus, colocando toda a nossa confiança em Deus, sem dar espaço para a incredulidade. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você viva algo que está perdurando, demorando, mas Deus tem algo melhor para você. Deus quer que você continue firmado nele, na sua palavra e nas suas promessas, sem arredar o pé, firmado em Cristo, com uma fé inabalável. No verso 24 em diante também, o texto vai falar de oração. Por isso eu digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Fala de orarmos, crendo que já, como já tivéssemos recebido. Aqui Jesus ele fala da importância direta, de maneira mais ampla, de uma vida de oração. Talvez você tenha o hábito de orar uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes ou mais por dia. Ou tenha o hábito de orar em tempo e em fora de tempo. Você só não pode orar quando você estiver dirigindo o carro e fechar o olho. Senão vai dar problema. Não faça isso. Pode orar de olhos abertos, irmão. Porque até quando você levar uma fechada, você vai falar, eita glória, abençoado. Entendeu? Você vai abençoar quem deu a fechada ainda, irmão. Mas brincadeira à parte, Jesus nos leva para um contexto de vivemos uma vida intensa de oração, uma prática intensa, porque a oração ela nos ajuda a viver uma vida de conexão 24 horas com Deus, nos ajuda a nos aproximarmos da nossa relação com Deus, nos ajuda a demonstrar a nossa dependência de Deus. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, e nós temos expectativas ao falarmos com Deus, de que Ele também traga uma resposta para o nosso coração. Nem sempre é fácil esperar uma resposta de Deus. Tem hora que Ele é imediato. Tem hora que nem sempre é imediato. Tem hora que demora alguns dias, meses, anos. Mas uma hora a resposta de Deus vai chegar. O importante é sabermos que a resposta de Deus ela vem sempre na hora certa. E ela vem como bálsamo para os nossos corações. Por isso nós não devemos deixar de orar. Nós devemos orar em todo o tempo, crendo, sem duvidar. Colocar a nossa vida de oração em prática. Chamar os nossos filhos à volta da mesa para orarmos. Deixarmos um legado na nossa família de oração. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ainda ontem ele estava contando que tempo ele ficou doente e tal, e pôde experimentar um tempo em casa, maior do que ele tinha indo e voltando do trabalho, e ali ele juntou a família dele, como ele não fazia já há algum tempo, à volta da mesa, para ler a palavra e para cantar alguns louvores, que ele ainda toca um pouco de violão. E ele teve um tempo maravilhoso com a família dele. E eu falei, nossa, isso é tremendo. E sempre que eu posso, eu faço isso com a minha família também. Os missionários correm para cá, correm para lá, mas sempre que eu posso, eu pego eles, ponho na mesa na minha frente, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. É um legado que nós temos que fazer, que temos que deixar para os nossos filhos, como igreja do Senhor, como discípulos do Senhor. Nós devemos ensinar nossos filhos a orarem, para que essa geração que venha também seja fortalecida pela fé, pela oração, pelo poder de Deus derramado nas suas vidas. E essa é a obrigação de nós, que somos os pais, né? Que temos que levar os nossos filhos a conhecer a Cristo. Amém? No verso 25 em diante, vai falar de uma forma de oração, e inclui diretamente o perdão. Olha só o que o texto vai dizer: enquanto estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe a ofensa de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará a ofensa de vocês. Algo muito sério aqui. Uma ordenança direta de Deus, falando sobre o perdão, que nós devemos receber o perdão da parte de Deus. E para isso,
nós devemos perdoar os outros primeiro. Devemos liberar o perdão de quem já nos machucou, de quem já nos feriu, de quem em alguma forma já trouxe prejuízo ou algum dissabor para a nossa vida. Nem sempre é fácil tratar disso. Eu sei disso. Eu já fui Pedrão já. Mas Deus fez uma obra tão grande que eu já pedia perdão sem ter feito nada já depois de um tempo. Mas Deus me ensinou isso da maneira mais difícil. Muita dor. Uma tratativa em coisas que eu não gostaria que Deus mexesse naquela época na minha vida. E Deus, naquilo que eu mais imaginava ou desejava para aquela época, foi daquilo que Deus mais me afastou. Foram as portas que mais se fecharam para outras portas que Deus queria abrir na minha vida. Muitas vezes a gente não imagina quantas portas um perdão sincero ela pode abrir de portas. Uma das portas que Deus abriu na minha vida foi esse ministério aqui, através de uma palavra de perdão que eu recebi depois de muitos anos, de uma pessoa que eu nem imaginava mais. E naquela mesma noite, tanto ela pediu perdão, como eu também pedi perdão. Mas ela sabia que tudo que tinha acontecido tinha caído só sobre os meus ombros, como eu sendo o único responsável. Mas isso Deus tratou comigo de uma forma tremenda, me ensinando que eu também tinha que liberar o perdão. E daquele dia em diante, muitas portas se abriram. Inclusive a porta para o ministério pastoral, onde eu não precisei pôr a mão em nenhuma maçaneta e fazer a força. Não precisei forçar nenhuma porta. As portas se abriram de uma maneira sobrenatural. Para a glória de Deus, podemos servir a Deus com alegria. E tantas outras portas que Deus tem abrido na nossa vida. Então, muitas vezes, nós que temos a resistência, às vezes, de liberar o perdão, ou de pedir perdão para Deus por algo que nós achamos que estamos certo. Vai lá, querido. Vai lá. Vai lá no seu secreto com Deus. Dobra teu joelho, pede perdão, sincero, de coração. Deus vai achar o melhor remédio para curar isso. Deus vai trazer o melhor remédio para trazer vida sobre a sua vida. Porque o objetivo de Cristo é gerar vida nas nossas vidas. É fazer você frutificar. É fazer você dar fruto onde você estiver. Em tempo e fora de tempo. Mesmo quando é época de dar figos e quando não é época também. Ele vem procurar os brotinhos para ver se você vai ser frutífero lá na frente. Prepara o teu coração para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Esse texto, o que nós aprendemos de um texto como esse? Do cuidado de Deus, do amor de Deus, do zelo de Deus com o seu povo e do nosso relacionamento com Cristo. E como Ele nos vê, o que Cristo pretende que nós venhamos a produzir no nosso dia a dia. Muitas vezes, nós nem começamos a preparar a terra, nem começamos a preparar o solo, e muito menos nem colocamos ainda a árvore no lugar certo para que ela possa frutificar. Mas Deus nos chamou aqui hoje à noite para abrir os olhos do nosso coração, para saber que Ele está cuidando de nós, para nos alertar justamente para não vivermos uma vida simplesmente de aparência, que produz apenas folha. Deus quer que você frutifique. Deus não quer que você apenas ocupe um espaço. Deus quer que você frutifique onde você está. Que as pessoas saibam quem você é em Cristo. Que você possa ser um canal de bênção. Algo plantado no lugar que vai frutificar. E que vai levar as pessoas a conhecer o nome de Cristo. Através da sua vida, através do seu chamado, através do seu ministério, através da sua família, através do gesto de amor, através da tua atitude de fé, através da sua vida de oração e também através de um pedido de perdão. Tem muitas lições que a figueira traz hoje ao nosso coração. E eu queria deixar isso como alguns pontos vivos para nós irmos para casa com isso vivo no nosso coração.
E o primeiro ponto é, como cristãos, nós precisamos frutificar. E de maneira nenhuma vivemos uma vida de aparência. Devemos frutificar a Cristo Jesus. Segundo ponto, para produzirmos frutos, precisamos estar ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. Se estivermos conectados nele, ligados a eles, iremos produzir frutos que agradam e glorificam a Deus. Mas se não produzirmos frutos, seremos cortados. Jesus é a videira verdadeira, o seu Pai é o lavrador, e nós somos os ramos. Se não produzirmos frutos, seremos cortados. Deus corta o ramo que não dá fruto, e limpa o ramo que dá fruto, para que ele dê mais fruto ainda. Talvez você já deu alguns frutos no seu ministério, na sua vida, na família. Mas Deus quer que você dê mais fruto. Por isso que você está sendo limpo pela palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, ela produz aquilo que precisa produzir para limpar o nosso coração, limpar a nossa mente. E muitas vezes produz o perdão. Porque Deus quer produzir em nós, além de fé, além de uma vida de oração, através do perdão. Deus quer produzir em nós também um coração puro, um coração limpo, um coração transformado, um coração que está disposto a viver uma vida que agrada e glorifica o nome do Senhor. Isso é um pouco do que Deus deseja para nós, para vivermos em obediência da sua palavra. Será que você já se perguntou qual é o fruto que Jesus deseja encontrar em você quando Ele se aproxima de você? Talvez é o teu sorriso, talvez é a bondade, talvez é um gesto de amor, talvez é algo que você nem imagina ainda, mas está dentro de você. Algo que o Espírito Santo está produzindo em você e você ainda não sabe. Mas é esse fruto que Deus quer ver produzido em você. De amor, de graça, de paz, de mansidão, de bênção, de bondade. Fruto que reflita quem é Cristo na tua vida. Esses frutos estão vivos dentro de você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que já habita em você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus falou com você nessa palavra hoje. Deus frutificou no teu coração nessa noite. Eu não sei o fruto que você tem produzido nesses dias. Mas a minha oração nessa noite é para que você volte a frutificar. Através do poder de Deus e do Espírito Santo sobre a sua vida. No nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus visita as nossas vidas de maneira poderosa nessa noite. Conhecendo, Deus, as dores, conhecendo as limitações, conhecendo os embates, as lutas, as aflições do nosso coração, Pai. As guerras que enfrentamos muitas vezes, que trazem muitas vezes uma temperatura gelada no nosso coração, impedindo de frutificarmos de maneira que te agrade e glorifique o teu nome, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, permitir que venhamos a frutificar de maneira poderosa nessa noite. Que venhamos a romper em fé. Que venhamos a ter um coração purificado, transformado, que venhamos a viver uma vida de plena oração, buscando a tua face, ó Senhor Jesus, que venhamos a buscar plena comunhão contigo, e vivemos uma fé inabalável, que glorifique e exalte o nome do Senhor. Nos ajuda, Deus, a romper em fé e a vivermos uma vida, ó Deus, que caminhemos, ó Deus, para a salvação e para a vida eterna, para vivermos uma vida, ó Deus, com o Senhor por toda a eternidade. Abençoa o teu povo de maneira poderosa nesta noite, ó Deus. Abençoa a tua igreja de maneira especial. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, que a doce consumação, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o povo de Deus, sobre a igreja do Senhor, e que esses frutos do Espírito Santo de Deus seja multiplicado sobre a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Oramos e te agradecemos, Senhor. O Senhor nos deu uma semana rica e abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos. Aplauda Ele, adore o Senhor. Aleluia! Tu és
o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que nos braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Graças a Deus.